a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Hoje, 22 de janeiro de 2021, sexta-feira. O Evangelho é o de São Marcos, capítulo 3, versículos do 13 ao 19. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Na leitura da Lectio Divina do Evangelho de hoje, vimos a escolha dos apóstolos, aonde Jesus, narra o Evangelho, subiu ao monte e chamou os que ele quis. E esses foram até ele, Jesus. Então, Jesus designou 12 entre esses que ele chamou, para que ficasse com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Esses 12 são chamados dos apóstolos, né? Aqui nós vemos um destaque muito importante, que é Jesus escolheu quem ele quis. Não importa exatamente se a pessoa era santo, não era santo, se era judeu, se não era exatamente judeu, porque ele também chamou Mateus, que era Levi, e era um cobrador de impostos. Daí a gente vê que não era só os judeus, os circuncidados, mas aqueles que ele quis. Isso é importante destacar porque naquela época não eram os mestres que escolhiam seus discípulos, mas os discípulos que escolhiam seus mestres. Os discípulos escolhiam os mestres que eles queriam seguir e iam e seguiam esses mestres, mas Jesus chegou enquanto mestre e escolheu os seus discípulos, escolheu aqueles que ele quis para segui-lo mais de perto e enviá-los como apóstolos para fazer aquilo que ele mesmo deveria fazer em tantos outros lugares que ele mesmo deveria ir. E Jesus envia com autoridade, está dizendo no versículo 15, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, que aí cita os 12 apóstolos. Podemos então partir para a meditação e perguntar o que este Evangelho tem a ver conosco hoje, com a nossa vida, o que ele nos fala hoje, o que Jesus nos fala através deste Evangelho. Jesus sobe ao monte. Subir ao monte indica oração, estar próximo de Deus. Será que nós estamos subindo ao monte? Será que nós estamos orando a Deus, rezando a Deus, clamando a Deus? Podemos observar em vários outros evangelhos, sempre que Jesus iria tomar uma decisão importante, ou depois de ter curado, libertado, ele sempre se retirava para rezar, para estar em intimidade com o Pai. E é ali que ele escolhe os seus discípulos, entre esses os seus apóstolos, os 12, que ele iria enviar para poder fazer aquilo que o próprio Jesus iria fazer. Então, enquanto católicos apostólico romano, todo católico batizado, ele tem o chamado de também ser um apóstolo, na perspectiva de ser um missionário, né? Os apóstolos, propriamente ditos, são os nossos bispos. Então, os demais são chamados de discípulos missionários. Todo católico batizado é chamado de discípulo missionário, é convidado
a ser missionário, a ir ao encontro do outro para falar de Jesus. E nós estamos fazendo isto enquanto batizados, enquanto católicos. Nós estamos indo ao encontro dos irmãos, estamos anunciando a palavra de Deus com autoridade, expulsando os demônios, estamos anunciando dentro de casa, da nossa família, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, ou temos um chamado mais missionário, adigente, estamos numa vida religiosa, ou estamos numa congregação religiosa, de uma nova comunidade, para poder viver só das missões, viver só de retiros, de pregações e assim sucessivamente. Qual é o nosso chamado? Qual é a nossa vocação? Poderíamos também perguntar. Aqui vemos a vocação a ser apóstolo, a ser missionário, a ir aos lugares onde o próprio Jesus deveria ir. Qual é a nossa vocação? Você já se perguntou? Casar, viver a vida celibatária, ser padre, ser irmão, ser freira, ser um consagrado, ter uma família consagrada para anunciar o Evangelho. Diante destas meditações, podemos responder ao Senhor na oração. A oração é um momento de resposta ao Senhor diante de tudo aquilo que Ele nos falou, diante de tudo aquilo que nós meditamos. Agora podemos responder ao Senhor, responder a esse chamado de Deus, responder aos questionamentos do Senhor e dizer que estamos à disposição. Se você está à disposição do Senhor para ser um discípulo missionário, diga isso ao Senhor. Se lhe falta força, coragem, ousadia, também pode pedir ao Senhor para que lhe dê a força necessária. E também peça ao Senhor a graça de sempre se colocar em oração. Orar sem cessar, vai dizer o Senhor. Que nós possamos então ter esta vida missionária, essa vida de oração, esta vida de intimidade ao Senhor. Nós te pedimos pela graça, Senhor, do Teu Espírito Santo, a Tua unção que nos capacita na intimidade convosco. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.